Salvem, queridos! Tudo bem com vocês? Estou aqui num episódio excepcional, graças à presença aqui da Bruna, 3.Árvores, a pessoinha querida que me ajuda aí em toda a live a gerenciar as conversas, os temas que os queridos aí me mandam mês a mês. E a Bruna, ela traz aqui uma boa novidade e já vou passar a bola para ela. Oi, gente, eu sou a Bruna, da 3 Árvores, eu sou terrarista há 4 anos e tenho aí, essa especialidade em terrários. E hoje eu trouxe uma novidade que vai ser o lançamento de aniversário de 4 anos da 3 Árvores, que são kits para você mesmo montar o seu terrário. Como os terrários são montados em camadas, é impossível enviar pelo correio, então não tem como mandar um terrário pronto para vocês. E aí eu estudei para poder viabilizar isso e eu vou disponibilizar kits para você mesmo montar o seu terrarinho na sua casa. Super legal. Mais ou menos como eu montei a tenda, tem todo um passo a passo, ela desenvolveu todo um passo a passo muito interessante, é o que a gente vai fazer hoje aqui. E nesse passo a passo, ela tem instruções, tudo certinho, tudo organizado, para que você possa se entreter com esse tipo de trabalho, supostamente desenvolvendo seus próprios terrários. São terrários mais ornamentais, não são terrários com intuito de cultivo, como o Fly já traz aqui no canal, né? Sejam as caixas de umidade, as estufas verticais, que nada disso deixam de ser terrários, só que em outras formas, em outras potências também. Legal. E é um trabalho super minimalista. Eu sou um japonês meio que fora do lugar, né? Vamos ver se o minimalismo aqui eu vou conseguir fazer direitinho. Então, aqui eu vou apresentar para vocês as pedras que a gente usa nas camadas. E a gente está com um assistente hoje aqui, uma super produção. O Cauê, meu companheiro, ele vai me ajudar aqui a mostrar as pedrinhas para vocês. São seixos de rio e comercialmente são identificadas por números. Então, eu mantenho, né, pedra número 3, pedra número 2, para ficar mais fácil de identificar. Essa aí seria a... Essa aqui é a 3. 3. Ela é mais maiorzinha assim, né? Essa é a 2. Essa é a 1. E aí vocês podem perceber que o que muda é a granulatura delas, né? Cada uma tem um tamanho diferente. Granulatura. A 0. Legal, já mostra todos os insumos aí, então. Isso. Essa aqui é 00, é uma areia bem fluida. E aí, como eu prezo mais por elementos naturais e não tanto trazer muita coisa colorida, eu uso também como areia. Na verdade, é uma terra vegetal peneirada, então ela fica bem soltinha. Café. Parece café. Legal. O Cauê Deixa eu dar uma observada antes de passar para o nosso querido Cauê. Olha que legal. Aí, Cauê. Cauê brinca que eu fico passando café também, fazendo... Parece mesmo cafezinho. E aqui eu tenho carvão ativado. Pode ser utilizado carvão de churrasco, né, sem queimar, obviamente. Quebradinho. Isso, triturado. Só cuidado para não colocar muito pó também, porque o pó acaba compactando mais. Uhum. E aí, pela praticidade e qualidade, eu prefiro utilizar o carvão ativado, que é de aquarismo. Uhum. Para mim é muito mais prático, né? Por estar em apartamento, eu não vou ficar quebrando o carvão, né? Sim, e já vem com um formatinho interessante, né? Sim, tem uma granulatura que ela desaparece no substrato. O substrato é uma mistura minha que eu testei também ao longo dos anos. E aqui a gente tem também o carvão ativado, a gente tem terra vegetal, vermiculita e fibra de coco, pó de fibra de coco. Legal. É um substrato bem solto e aquele substrato que, por mais que ele seja úmido ou que você aperta, ele desmancha, né? Então é muito bom para as raízes. Muito bom. Substrato meio que semelhante às aráceas, quer dizer, uma das possibilidades, tem muitas hoje em dia, né? A galera tá criando coisas bem interessantes aí. É isso. Bom, então vamos lá, vamos começar. Aqui a gente vai com cuidado, né? Eu confesso que eu não fui muito legal com o Fly, porque
Eu não trouxe um vidro com uma boca tão larga para ele. Não tem problema, vamos ver, vamos ver. Antigamente eu tinha habilidades, é que faz tempo que eu não faço, né? Essa primeira camada, a gente vai só forrar bem pouquinho. A gente sempre pensa também o tamanho do vidro. Então, se eu tenho um vidro muito grande, a gente pode entrar com pedras maiores também. Agora, se o vidro for menorzinho, a gente vem com pedras menores para ser mais delicado. Então, aqui... Aí já é uma visão estética da coisa, né? Isso. Um senso estético mesmo. Essa primeira camada, você pode inclinar... Esse jeito de pôr é interessante. É, mas depois não... Sim, tô entendendo. É bom fazer uma forraçãozinha completa embaixo. Isso. Minha vez então, gente. Eu sou canhoto. Eu também. Ah, sério? Então estamos em casa. Virar, né? Isso, pode virar. Importante virar, né, gente? Porque senão pode trincar o vidro. Como essa pedra ela é um pouquinho mais grossa que as outras, é interessante virar para justamente não acontecer de trincar com o impacto. Minha mãe é doida das pedras, ela espalhou todas na mesa, assim. Misturou um pouco, Demorou 30 minutos para só nas pedras. Bom, aqui a gente vai entrar com a pedra número 2. Aí agora a gente tem um esqueminha para colocar. A gente não vai ficar... Para não se misturar. Isso, a gente não vai ficar inclinando o vidro toda hora. Então, nesse momento, é interessante o vidro estar estável e não ficar movimentando muito, porque a gente quer construir as camadas. Tá. Aqui, você pode colocar a pontinha, né, de pedras assim na colher. Aí você vai encostar no vidro. Não tem problema se uma outra cair, mas você deixa bem deslizado. Aí você leva a colher até o fundo e deixa cair. Aí você vai fazer isso todo o entorno. Então aqui a gente quer começar a depositar as pedras na parede do vidro. Primeiro os entornos. Isso. Minha vez, gente. Se você quiser colocar um pouquinho menos na colher, você consegue ter um pouco mais de controle. Deixa o vidro. Tá certo? Tá. Se cair uma outra no meio, não tem problema. Por isso que a gente não colocou tantas, porque ela, né, eventualmente vai... É um trabalho de concentração diferente. Quando a gente está cultivando aí, a gente também entra num processo de concentração. Trazendo o fly para o universo Três Árvores um pouco. Não identifiquei. Aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Tem pouco. Aí é o mesmo processo. A gente vai cobrir também as pedrinhas anteriores. Então, aqui a gente vai colocando, né, as maiores embaixo de tudo e vindo com as menorzinhas. Então a gente está lidando aqui, gente, com kit Faça Você Mesmo, 3 árvores. E você comentou que os vidros são modelos diferentes, a pessoa escolhe. Isso, a gente vai ter 3 modelos diferentes de vidros. E então você pode escolher qual modelo que você quer. E aí dentro de cada kit já vai vir a quantidade certa de insumos para você poder fazer o seu terrário. Aí aqui começa a afinar as pedrinhas. E é o mesmo processo. A gente quer depositar o mais rente possível da parede dos vidros. Então é sempre pontinha da colher para ter mais estabilidade. Esse momento é legal você fazer ondinhas, sabe? Começar, tipo, deixar... Aí começo a desenhar Isso. do jeito que eu quero. O material mais fino dá mais modelagem, né? Isso. Aqui ficou bem legal. Mais um só. Show. É sempre assim, a pedrinha que a gente tá colocando é pra cobrir a anterior. Então, concluiu. Agora a gente vai entrar com a areia. Areia 00, né? Também é vendida como substrato para marinhos, aquários marinhos. Tá. Aí aqui, a gente vai usar junto com a areia a água, porque a água ela serve como cola dentro do terrário.
Então, conforme a gente colocar a areia, a gente vai vir com um pouquinho de água para segurar essa areia no lugar. Uhum. Reforça essa ideia da modelagem mesmo, Sim. né? E aqui, gente, é lógico que se tiver algum outro terrarista, né, ou que já tiveram experiências, a gente sim poderia usar um funilzinho para poder direcionar melhor. Mas como a proposta é justamente a gente ter ferramentas que vocês têm na sua casa, então tipo uma colher, né, são coisas adaptáveis, né, que não é algo tão difícil assim de conseguir para poder fazer o terrário. Bom, agora vamos introduzir as pipetas. Aqui. As pipetas com aguinha para basicamente sedimentar, né? Dá uma selada. Selada. A pipeta ela é um pouco violenta. Se você, né? Tsunami no meu pequeno mundo. Aí o exercício mergulha a pipeta e aí você sente a pressão que você precisa fazer na sua mão para ela gotejar. Então, antes de entrar no terrário, façam esse exercício para não acontecer acidentes. E aí aqui a gente vai colocar a água sem encostar tanto no vidro, mas só tipo gotinhas levemente espaçadas. Testando a mão, né? Porque é um exercício mínimo, assim. Vasos e tal, é um trabalho mais bruto e tal, né? Não precisa desse minimalismo todo. Tá bom? Quantidade? Tá bom. Agora a gente vai entrar com a terra vegetal. Aqui, eu acho interessante fazer o seguinte. Como a gente criou algumas ondinhas, então a gente depositar a terra vegetal onde a gente tem um certo decline aqui, sabe? Ah, um declivezinho, a parte mais baixa, assim. Tá, das ondinhas da areia mais fina, 00. Aí aqui é a mesma coisa, é o mesmo processo. Encosta a colher lá. Ah, vai rolar um contraste imediato. Olha que sensacional. Aí. Tava falando aqui com a Bruna que o essencial desse tipo de trabalho, hobby, é relaxamento, diversão, trabalho artístico, é bem gostoso. Curtir os processos. Muito legal mesmo. O meu processo de terraformação tá mais alto, né, que o seu. Sim? Isso. Aí você pode experimentar jogar assim ou fazer um leve movimento com a colher que aí ela vai... Tá. Mas pode deixar assim, porque fica legal também. Tá, eu prefiro a coisa mais contrastante. Me remete muito a trabalhos manuais orientais, isso, sabia? É? Tipo origami. Ah, que é bem minucioso mesmo. O sentimento, assim. Se eu quiser deixar a terrinha só de um lado aqui, acho que fica bom. Pode, é livre. Acho que tá bom assim. Tá, então aí a gente vai voltar com a areia e aí você vai colocar em cima de onde você colocou a terra. Aqui é interessante, né, explicar o seguinte. A gente molhou a areia, mas a terra vegetal, do jeito que ela tá assim peneirada, ela fica um pouco hidrofóbica. Então a gente não molha a terra. A gente só molha a areia mesmo para ela poder se manter no lugar. Na hora que você pingar aqui, a gotinha rola. Isso, ela rola. Coloca de pouquinho, porque se você deixar ela cair de uma vez, ela pode pesar e desmanchar aqui. Ah, tá. Minha vez de colocar a camada de areia branquinha sobre a terra vegetal. Tem que ser um esqueminha mais leve, então assim, né? Bem delicado, retomando as essências orientais aqui. E aprender uma coisa nova no ano que tá acabando. Muito gostoso. Quem tiver uma brechinha aí no final de ano e quiser se entreter assim de uma maneira bem zen, é muito terapêutico, viu, gente? E literalmente me remete a alguns trabalhos manuais
com características orientais, assim, como origami. É isso, né? Eu quero um pouquinho mais alto aqui de branco. Pode colocar um pouquinho mais. Como se fossem pigmentações, né? Se a gente for pensar. Lembra aquele trabalho de desenho nas garrafas que tinha antigamente na praia? Exatamente, exatamente. Pronto. Show. Aí a gente volta com a pipeta para poder molhar. Aí são gotinhas bem... Uma dica que eu já dou aqui, que eu percebi, traz a pipeta, o biquinho bem próximo. Isso. Né? Bem próximo de onde vai gotejar. Que aí não tem erro, gente. E o controle do aperto aqui, da bombinha, para não ser um jato desastroso. Uma tempestade. Nosso trabalho de terraformação. Este pequeno planeta, pequeno mundo que a gente está criando aqui. Eu brinco que existe um pouco de egocentrismo, né, em fazer terrário, porque você é um deus criando um mundinho. Minha cabeça está me levando um pouquinho para joguinhos eletrônicos que tem essa coisa da terraformação, assim, sabe? É verdade. Muito legal. Então, aí aqui a gente vai voltar com a terra vegetal. E a altura em si dessa terraformação assim é aleatória, o que você quiser. Eu recomendo não ultrapassar pelo menos 1/4 do vidro, pra gente poder ter espaço de crescimento para as plantas. Então, tipo, eu conto uns 3 dedos mais ou menos. Até mais ou menos a terceira camada, a gente já consegue ter um controle na mão e entender mais ou menos como que é a dinâmica para conseguir colocar. Com certeza você sente que vai aperfeiçoando rapidinho, assim, já tá entendendo melhor o controle, assim, da quantidade na colher. Ela foi gulosa e quase acabou a areinha mais fina 00. Sabe o que aconteceu? A gente teve um acidente de percurso e o terrário abajur, né, o lamparium que eu chamo, desmanchou inteiro nas camadas. E aí eu tive que refazer. Então eu fiquei com medo justamente por isso, porque eu trouxe uma quantidade de material, mas eu não tava contando com esse acidente. Deixa eu só colocar mais um pouquinho aqui. Vê aí, amor, se tem mais um restinho de areia no Não vai precisar. Agora a gente vai no pinga-pinga de novo pra assentar só nas bordinhas, sempre por quê? Porque a gente já tá umedecendo, né? Tudo que entra aqui de água vai ficar. Então, a gente não precisa molhar o terrário inteiro, porque depois que a gente vier com as plantas, a gente vai colocar mais água. Senão pode rolar um encharque aqui dentro, Isso, vira um pântano. Gente, caixa de umidade, terrário aquário, as tendas, estufas verticais e terráriozinho assim, todas com as mesmas propriedades, todas funcionais para as plantas. E essa forma mais ornamental do terrário é que, querendo ou não, é uma peça decorativa mais viva. Totalmente viva. E dependendo da espécie que você coloca aqui, você pode fechar e deixar para sempre. Sim. Neste caso, que é de rolha e bem hermético, isso aqui pode ficar para sempre aqui. Depois você vai falar sobre o tempo de manutenção, quantas vezes precisa borrifar e tal, mas... Aí a gente vai finalizar agora com a terra vegetal. Aí essa camada de terra a gente vai cobrir toda a extensão do vidro. Isso. Aí aqui a gente consegue ver o desenho que a gente criou com as camadas que a gente foi colocando. E o contraste, né, do preto e branco, que eu gosto bastante. Muito joia. Fica natural também. É que esse minimalismo nos leva a outro tipo de visão da coisa, né? O sentimento de prazer é muito parecido em cultivar vasos e tal. Agora a gente vai fazer um fundinho aqui com carvão ativado. E o carvão, ele tem essa propriedade de, né, a função dentro do terrário é justamente de filtrar. Então ele vai ser um ativo ali para melhorar a qualidade do ar, odores também. Então aqui, como a gente já tem também o próprio esse mesmo carvão no substrato, a intenção aqui é só a gente poder... Deixa eu colocar um pouquinho menos aqui. É só fazer esse fundinho mesmo. Ah, no meio agora. Isso. Ih, meu meio não foi muito no meio, mas tudo bem, né? Vou virar aqui assim. 3. Isso. Tá bom? Tá bom. Show.
Agora é o substrato. Opa! Aí aqui não tem muito segredo, a gente pode ser um pouquinho mais bruto, é só jogar mesmo. De uma maneira plana ou não necessariamente? Aqui a gente vai deixar o mais plano possível, mas aqui a gente vai colocar o substrato para ele cobrir as camadas. A gente não vai colocar necessariamente a quantidade, já que a gente vai precisar, porque depois que a gente entrar com as plantas, a gente vai ver se precisa de um pouco mais ou um pouco... A gente vai moldar com substrato também, o chão. Agora a gente vai ter uma ferramenta milenar, que consiste em um palito com uma rolha, um batedorzinho. E isso vai ajudar a gente a fazer a terraplanagem do terrário. Então aqui é só, a gente usa como vassourinha também para dar aquela ajeitada. Ah, tá. Só para poder espalhar bem o substrato. No meu caso, o substrato não vai abranger toda a superfície, não tem problema. A gente vai entrar com mais substrato vai entrar depois, né? A hora que a gente começar a plantar, que é o próximo passo. Aqui, se você quiser colocar um pouco mais para cobrir, para não correr o risco de desmanchar. Ah, tá. Legal, gente. Então agora foi a parte de terraformação, como eu brinquei, e depois terraplanagem, inclusive, finalizando com a terraplanagem, e agora fase de inclusão da parte do reino vegetal aqui na nossa pequena terrinha, pequeno mundo. Bom, gente, agora que a gente fez a fundação do nosso terrário, a gente vai começar a se divertir de verdade e escolher as plantinhas. Aqui eu tenho uma caixa de umidade, né, por tranquilidade, como vocês já veem o Fly falando também. E essa é a minha estufa de fitônias. Tem uma alocácea aqui, que eu trouxe também, mas é exclusivamente de fitônias, então eu mantenho todas elas aqui por tranquilidade de cultivo também. E dessa forma as plantas já ficam ambientadas para ir para o terrário. Como que vai ser o critério, assim? Cores, quantidade, mudinhas? Quantas mudinhas? Dá até duas, mais ou menos. Duas ou três, dependendo de cada das mudinhas. Tá, o que você vai escolher para você? Bom, eu gosto dessa aqui, uma das minhas favoritas. E aí dá pra gente fazer composição, tipo, né, um verdinho com outra mais contrastante, ou então brincar com tons, né, tipo essa cor de rosa, essa também é cor de rosa, vermelho mais claro com vermelho mais escuro, aí vai do gosto. Duas ou três, você falou, né? Isso. Tá, escolha suas então. Aí você retira assim antes? Isso, aqui as plantas que eu trabalho vêm de um produtor, então eu tenho confiança nesse produtor. E eu não lavo as raízes. Então tem alguns terraristas que lavam raízes para tirar todo o resíduo de substrato, mas para mim não tem necessidade. Então eu simplesmente retiro as mudinhas. E no kit que você está vendendo, viria como? O kit viria assim, eu não tenho muito controle das fitônias que estão disponíveis com os meus fornecedores. Então o que tem lá é o que eu trago. Então eu posso disponibilizar algumas cores, né, dependendo dos kits. E deixar um esqueminha assim também mais padronizado também. E tem algumas espécies que eu já nem preciso adquirir mais, é produção minha mesmo, tipo as alocásias, begônias também. Todos os terrários que eu tenho com begônias são todas mudas minhas. Show. Sua vez. Minha vez. Vou querer dessa. E essa aqui tá me chamando aqui, ó. Olhei pra ela e falou, vem, sou eu, sou eu. Os veios vermelhinhos, quase neon. A gente vai aproveitar aqui, ó, duas mudinhas de begônia Amphioxus. Estão bem pequenininhas. Bom, para plantar não tem muito segredo. Aí se você quiser aproveitar para explorar mais ou menos qual que vai ser a frente do seu terrário. E para plantar é muito simples, a gente vai fazer só um buraquinho. Cuidado que assim, aqui o movimento é bem sutil, né? Com quase todos os processos do terrário. Mas para não fazer assim, não é escavação de petróleo, tá? É bem... Escavação de petróleo. Porque se você for muito assim com palito, você vai desmanchar as camadas. Então é bem centralizado. Onde é a frente? Eu quero que a frente seja aqui, mais ou menos. Aqui é muito alto. Dá pra você brincar, né? Tipo, o barranquinho nas costas e... Eu gosto daqui, assim, meio que... Fica... Faço furinho, então, assim. Isso. Uma leve escavaçãozinha.
central, né? Isso. Se encostar lá embaixo. Não precisa ir muito fundo, não. Tá. Aí com o auxílio da pinça, se você tiver, né, um vidro com um bocal maior, você pode usar a mão também, não tem problema. Aqui o movimento é... Eu vou colocar, o palito me ajuda a segurar, daí eu puxo a pinça de volta. Senti uma certa complexidade agora. Você canhota, você usou a pinça com essa mão? É. Com a esquerda também. Tá. Vamos lá. Pega tipo essa aqui que tá um pouco mais volumosa. Ah, primeiro a maior, então. Ela pôs com a maior facilidade do mundo. Agora eu já tô sentindo aqui uma certa dificuldade. As raízes estão todas destrambelhadas. Não tem problema, se Tá. elas ficarem um pouquinho... Coloco lá. Tá bom assim, mais ou menos? Isso. Aí, isso. O palito te auxilia a segurar ela um pouquinho no lugar. Tá. Legal. Aí... ficou. Ficou. Oh, Viu? Não foi tão difícil assim. não foi. Gostei. Agora as outras, você vai encaixar. Então, por exemplo, aqui nesse... A gente fez o buraquinho central. Então, se você quiser, você consegue colocar, aproveitar o mesmo buraquinho. Ou então, abrir um pouquinho do lado. Porque o mais interessante é que elas fiquem bem... É bom que a fitônia, ela tem um caule relativamente firme, né? Isso. Tá. No caso da begônia anfiox, talvez tenhamos problemas, mas vamos lá. É como ela tá sem raiz, é só enfiar, né? Esse depois carinho da eu tava begônia. pensando em deixar meio que assim, sabe? Sim, Mais ou menos assim, né? isso. Aí só toma cuidado quando você for puxar a pinça pra ela não trazer A outra. a outra begônia. Outra fitônia. Fitônia, é verdade, fitônia. Fiquei com a begônia na cabeça. Ih, meu Deus, ela já saiu do lugar toda. Ah, meu Deus. Por fim, a gente pode ajeitar também, né? Sim, sim. Aí, como eu expliquei, a gente não coloca toda a quantidade de substrato, porque conforme a gente vai plantando e vendo o tamanho das plantas, a gente percebe, a gente vai precisar colocar um pouco mais aqui. Então, a gente vai entrando com mais substrato de acordo com as plantas que a gente vai usando. Aí, você pode usar, ó, usa esse aqui que tá mais pequenininho, o batedor, pra gente começar a dar uma apertadinha na raiz. Você pode usar até essa parte aqui do palito pra enterrar aqui as assentar, raízes. né? Isso. É como esse substrato ele é bem soltinho, dá pra só ir empurrando as raízes pra baixo. Muito legal, hein, gente? É um trabalho bem minucioso. Com cuidado, porque às vezes a gente fica nessa de tirar e puxar o palito, vem planta, vem tudo junto. Então aqui a gente usa um palito para poder auxiliar, tirar as plantinhas de perto. E as raízes que ficarem mais para fora, a gente só empurra gentilmente para o substrato. Agora, qual que é a regra do plantio? Plantou, regou. Conta-gotas. Conta-gotas. Aí a gente vai colocar bem direcionado no caule e nas raízes que a gente acabou de plantar. Mas aí se aperta com Isso, vontade. agora não precisa, não com muita vontade, Tá. para não sair o substrato do lugar. Nossa, e a begônia super combinou com as cores também. Combinou, né? É o estilão da Amphioxus. Acho que foi. Aí a gente vem com o batedor. Peraí, que eu tô na dúvida se eu reguei
essa fitônia central aqui. E aí vamos apertar a terra em volta das plantinhas para ela ficar um pouco mais firme também. Tá. Com o substrato molhado ele já... Facilita bem mais. Procura definir qual que é a frente do terrário. Tá. Por quê? É interessante assim, o terrário ele precisa receber iluminação, não luz direta solar, né? Porque é uma estufa, né, daquele esquema, né? De ter mais temperatura dentro. Ficaria bem aqui. Sim. Por exemplo. E o musgo não é tão exigente com luz. Então, o que a gente pensa assim? Eu vou colocar o musgo nas costas do meu terrário, Tá, porque assim... ótimo. Onde tem mais espaço, Isso. inclusive. E aí, assim, é legal também, por exemplo, quem geralmente coloca um terrário, a recomendação que eu dou é até 3 metros de uma janela, porta, entrada de luz natural. Então, de repente, se a pessoa tem uma janela aqui e o terrário está aqui, eu recomendo semanalmente ir dando uma rodadinha nele para as plantas receberem luz por igual. Mas ainda assim, eu sempre priorizo colocar o musgo nas costas do terrário, porque aí eu consigo entender que as plantas mais exigentes vão receber mais luz. Tem esfagno vivo, acho que... Bom, não sei se desse aqui, né, se o Fly já trouxe no canal ou não. No segmento de carnívoras, é muito comum lidar com esfagno vivo. Esse aqui é bem mais vermelhinho. Inclusive eu tenho lá naquele aquarinho, ó, naquele cantinho, ó. Então, e o legal do esfagno, mesmo ele seco, depois de um tempo nesse contato com o terrário, ele volta à vida. É bem legal ver isso. Acontece, né? Isso. Aqui o nome popular é estrelinha, porque são muitas variações de musgos também. Então, para a gente conseguir o nome científico, o nome da espécie realmente, é um pouco mais complicado. Então, eu não consegui ainda ter acesso a vários artigos, enfim, né? Essa parte mais nerd, mais científica da coisa. Esse aqui é popularmente pinheirinho, porque, né, ele parece realmente um pinheirinho. E junto com ele a gente também tem alguns líquens. Ah, vem junto. Isso, algumas pessoas, né, comercializam isso como musgo mesmo, mas isso aqui é líquen, gente. É tudo líquen. Oh, que legal. A gente pode utilizar também? Pode utilizar. Esse aqui também é carro-chefe, praticamente todos os terrários vão ter, que é o musgo fofão. Ele vem essas touceirinhas assim, e ele é bem legal, parece bem uma graminha mesmo. Aí aqui é legal também falar que o musgo ele vem em caixas com muito resíduo de matéria orgânica, né? E eu tenho vídeos no Instagram mostrando também o processo de limpeza, porque desse jeito que eles estão aqui bonitinho, prontinho para ir pro terrário, por trás disso teve horas e horas que eu passo lavando os musgos, higienizando eles para poder ir pro terrário. Passa por um processo, então. Sim, passa por um processo. Então aqui eu tiro boa parte do rizoma, e esse rizoma vem com galho, já aconteceu insetos juntos também, folha. Então vem muita matéria orgânica que fica pesado para ir pro terrário. Porque a gente lembra também assim, como o terrário ele é abafado, tudo que está em processo de decomposição, acaba deteriorando mais rápido, né? Pelo ambiente quente e tudo mais. Então é importante fazer essa limpeza para o musgo ele ir saudável e ele ter uma durabilidade bem maior no terrário. Para evitar ao máximo muita matéria morta. Exatamente. Em relação à proporcionalidade do espaço, né? Todos os meus terrários eu nunca tive problema com fungos, por causa dos meus processos de higienização. E é até engraçado, porque eu sou a doida do reino fungo, né? Eu amo cogumelos também. Mas nunca aconteceu de eu ter nenhum tipo assim. O que já aconteceu é aparecer micélio. Micélio aparece no meu substrato, mas o cogumelo em si... Interessante. Nunca deu. Legal. Então aqui a gente vai começar com o pinheirinho e o fofão. Porque são musgos que precisam estar em contato com o substrato. Tanto o esfagno como esse estrelinha, a gente pode plantar diretamente no musgo. E aqui também é legal a gente explorar o quê? O pinheirinho é um pouco mais alto, então a gente consegue brincar com volumetria dentro do terrário. Criar um pouquinho mais alto, outro um pouquinho mais baixo.
Aqui eu ainda tiro um pouco de excesso de rizoma que tiver, né? Se eu quiser também. Aí eu vou deixar um tanto aqui pra gente ir usando, pra ter mobilidade. E pega com pinça também, da mesma forma. E precisa enterrar ou só encostar? Eu vou te mostrar aqui, porque tem uma técnica. Tem um pulinho do gato também. Olha, mini flor. É. Caramba. Eu tirei uma foto macro disso aí, ficou maravilhoso. Que da hora. Ah, mesmo limpando, sempre ainda acontece ter folha, aí eu vou retirando conforme eu vou manuseando ele. Meu bem, pega o papel higiênico aí, por favor. Para plantar, lembra que eu falei que a água ela funciona como cola dentro do terrário, né? Então, eu vou dar um sustinho na água, mostrar um pouquinho assim, tirar aqui o excesso no papel, e aí o movimento dá uma empurradinha. Isso. Aí, aqui, eu vou pressionar contra o substrato. Eu ainda estou segurando a pinça. A hora que eu dei uma pressionada, eu uso o palito só aqui em cima para me auxiliar, deixar no lugar. Aí eu abri a pinça e tá plantado. Meu Deus. Fácil, gente. Vamos lá. Primeiro cortar um pouco do excesso, né? Isso. Que eu vi você fazer. Estou suando frio. Corta um pouquinho de excesso. Aí é legal que cortar também já deixa ele um pouco mais rente, né? Então fica mais fácil. Isso se não fizer um... Tá, cortei. Você pega assim, né? Eu pego assim. Ah, você pega assim, tá. Legal. Tá bom assim a pegada? Tá bom assim. Dá um sustinho na água. Sustinho na água. Guardanapo. Tá bom? Isso. Aí vem... Já está soltando tudo. Pressionou no substrato. Pressionou o substrato, solta. Ai, fez drama à toa. Aí. Deu uma leve queda, mas não ficou horrível. Aí aqui é a mesma coisa. Taxa de crescimento desses musgos em relação às plantinhas vai ser mais ou menos igual? Lento. Tudo lento. As plantinhas vão crescer, desenvolver bem mais rápido. Bem mais rápido, tá. Eu tenho 2 estilos de terrários. Um que eu chamo de florestinha, porque aí eu coloco mesmo plantas e fecho todo o terrário com plantas. E tem outros que eles são mais ornamentados, mais jardinzinho. Então eu deixo de repente um espaço para uma pedra, coloco um pouquinho mais de areia. Então agora a gente explora esse estilo. Tá. Eu quero ir na vibe florestinha, mas vai ser mais trabalhosinho também, vamos ver. Ó, gente, as referências estão bem distintas já. Então aí a gente tem espaço também para fazer isso aqui, ó. Ela fez um assentamento aí com pedrinhas e como se fosse um jardim mesmo. Isso. Esquema de jardim. Bom, a gente finalizou aqui os nossos terrários. E como cuida de um terrário? É bem simples. É claro que assim, a gente entende, né, que o terrário ele é bem independente, ele não tem essa carência, né, de atenção, mas ainda assim é um ser vivo que precisa de certos cuidados. Então, o primeiro que eu recomendo, você manter o seu terrário na altura dos olhos, em um local para você não esquecer. Até 3 metros de uma janela, porta, entrada de luz natural. E aí faz aquele truquinho de rodar o terrário de vez em quando, para ele receber iluminação por um todo, né? E aí, como a gente regou agora,
Daqui um mês, mais ou menos, a gente observa se precisa ser regado. Com a temperatura amena, ele tende a conservar por até 3 meses ou mais. O truque é sempre observar. Tendo presença de gotículas no vidro, não precisa regar. Quando a gente passa aquelas ondas de calor que passa dos 35, né, como esse último El Niño que a gente teve, aí a rolha é porosa, pode ser que você precise regar antes. Mas o segredo para você ter sucesso no cultivo, acho que de todas as plantas, né, Fly, é a observação. Né? Então, com certeza. E no caso de estruturas fechadas assim, esse suor, ou seja, a água condensando no vidro, ajuda bastante também, é um critério bem eficiente, tá, gente? Sim. E aí aqui, né, a função do terrário, além de você ter a possibilidade de cultivar plantas, né, com mais tranquilidade, como a gente já vê, né, caixa de estufa, terrário aquário, né, as estantes de cultivo. O terrário também a gente consegue observar esse ciclo d'água acontecendo. Então nada mais é que as plantas absorvem o que a gente colocou aqui dentro de água, elas transpiram, por o ambiente ser fechado, a água condensa no vidro e volta para o substrato, e assim esse ciclo repete. Eventualmente a gente precisa fazer essa reposição de água, mas é justamente isso, pelo ambiente ser fechado é muito mais tranquilo de cuidar. E as podas também, né? As plantas vão crescer, vão se desenvolver aqui dentro, vai precisar fazer uma poda. No meu Instagram eu tenho um videozinho bem didático explicando como que faz a poda da Fitônia, mas não tem segredo. Instagram 3.árvores. E quando você for manusear o seu terrário, preste atenção para sempre, né, limpar bem as mãos antes. Se você for usar uma pinça, uma tesoura, passa álcool antes também. Esterilize tudo. Isso. Questão de fungos e tudo mais. Exatamente. E para fazer a poda da Fitônia é muito simples, é só fazer um corte no caule. A mudinha que a gente retirar, a gente pode plantar de volta, ou dentro do terrário, ou aproveitar para criar um segundo terrário. E é isso, assim. Legal, gente. Foi isso. A Bruna trouxe aqui pra gente o kit dela. Kit 3 árvores. Faça você mesmo. Faça você mesmo. E assim, vai ter um extra agora no final do vídeo, em cima de outros recursos como esse, outros terráriozinhos legais aí que ela trouxe. Algumas pequenas manipulações. Fica aí para dar uma espiada de maneira curiosa, divertida, encantadora, que são esses carinhas aqui. Muito bonito. Fiquei apaixonado e vou te dizer, você desenvolveu o seu próprio, embora no final a Bruna tenha me ajudado bastante nos acabamentos, mas você ter o seu terrário com o seu jeito, com a sua carinha, personalizado, é bem diferente, aí tem um relacionamento afetivo bem interessante construído, valeu? Fica aí então pro extra. Logo do Fly. Quando as pessoas adquirem terrários, eu sempre faço o seguinte, né? A gente nunca começa um projeto achando que vai dar errado, né? A gente sempre começa qualquer tipo de projeto ou, sei lá, vou começar uma coisa nova, uma ideia. A gente bota fé nisso, né? E querendo ou não, por mais que a pessoa possa não acreditar, mas isso é energia. A gente está intencionando e emanando, né, positividade e sucesso. Então, quando você tem um terrário, você adquire um terrário ou alguma outra planta, não adquira assim, ai meu Deus, tomara que eu não mate, sabe? Porque parece que já tá fadando. O pensamento já tá determinando, isso, né? Exatamente. Então, bota fé no que você tá fazendo, sabe? E não tem problema. Matar plantas faz parte desse processo de ter plantas, né? Quantas plantas que acabam morrendo por falta de informação, mas o importante é não desistir. E o terrário é a mesma coisa. Se acontecer, nossa, poxa, sei lá, morreu. Acontece. Preserva o vidro, começa de novo, tenta de novo, né? Então, quando você for ter um terrário, não começa assim, ai, que medo, espero que eu não mate, né? Intenciona que vai dar certo, que vai ser um projeto. Então, acho que é isso, é a mensagem que eu passo principal, assim, para todo mundo que começa, né, que adquire um terrário. E aqui, eu consegui a proeza de trazer uma planta que o Fly não tem, que é a Ficus ginseng. Algumas pessoas chamam de planta mandrágora, por causa das
raízes, né? E aqui eu só vou fazer um processo de finalização, de terminar de preencher aqui com o musgo. Muito obrigado. Eu paquero essa plantinha aí há um tempo. Na época da pandemia, ela se destacou também, mas só recentemente chegou no Brasil, né? Finalmente está entre nós. Também é uma planta que eu namoro faz muito tempo, que eu vejo terraristas gringos usando, e agora a gente consegue. Ela tem formatos muito curiosos, às vezes formato de corpos humanos, assim, o pessoal brinca um pouco com isso, né? Tem uma outra ali que eu trouxe, se você quiser abrir, que ela tem ver. uma pernoca, assim, ela é bem... E é legal que essa aqui, eu já tô cultivando ela há um tempo na estufa, até um tanto mais de tempo do que essa que eu usei no terrário do Fly. E em poucas semanas, olha só as raízes que saíram. Aqui ela tá um pouco ressecada devido à viagem, né? Ela sofreu um pouco esse percurso, mas já começou a sair várias raízes aéreas. E aí é bem legal observar isso também dentro do terrário. Muito legal essa planta, de verdade. Ficus Ginseng. ginseng.